Boa noite a todos. Começando mais um grupo de estudos aqui na Casa Espírita Amor e Luz Real. Hoje participando aqui do grupo de estudos a Daniele. Boa noite. Rodrigo. Boa noite. A Cláudia nos ajudando aqui no computador e também com as perguntas, com os comentários. O item de hoje, na verdade o tema de hoje é escândalos que tem relação com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, principalmente o item 12, do qual a gente se estruturou mais, porém, desde o item 11 até o item 17, ele vai discorrer sobre os escândalos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciar nosso grupo de estudos de hoje, então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Convido a todos a fecharem os seus olhos e, através de uma respiração lenta e profunda, aproveitar mais uma oportunidade que aqui estamos reunidos para elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e que, através de Jesus, nesse momento, consigamos tudo aquilo que for necessário para as nossas vidas, para que, através dessa energia, dessa luz, todo o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e o ambiente onde estamos possa ficar em plena harmonia, em pleno equilíbrio, e que também Jesus, assim como os espíritos de luz, possam nesse momento nos inspirar e nos intuir para que esse grupo de estudos seja produtivo, para que esse grupo de estudos possa nos auxiliar a progredir cada vez mais em nossas próprias vidas. Que assim seja. Aproveitando, pedindo para quem está nos acompanhando, se quiser também compartilhar a live com outras pessoas que têm interesse para assistirem também sobre o tema de hoje. Então, como eu disse, é do Evangelho, tem no capítulo 8, desde o item 11. Mas o Rodrigo trouxe para nós aqui uma referência do livro dos Espíritos, na pergunta 627, que vai começar a nos ajudar a elucidar o que tem a ver esse escândalo, o que quer dizer esse escândalo, porque quando a gente lê no pé da letra, fica na parte mais literal, acaba ficando às vezes um pouco confuso esse item, Não vou ler inteiro aqui, mas vou ler só um trechinho, só para a gente entender a parte literal dele, Bom, no Evangelho, o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se no teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Então aqui ele traz frases bem fortes no sentido literal, e aí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. O Rodrigo vai compartilhar com a gente, então, a pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Muito boa noite a todos. No Livro dos Espíritos, então, Kardec questionou os espíritos sobre a seguinte matéria. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? Ou seja, se Jesus já ensinou o que a gente precisa saber, para que serve o espiritismo então, E os espíritos respondem. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos
que as praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, e cada um possa julgá-lo e o apreciar com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, eu acho que é uma mensagem muito bacana. Eu gostaria de convidar os colegas, os amigos, que depois leiam mais uma vez. Aqui os espíritos falam para a gente, então, que Jesus frequentemente utilizava de historinhas, né, de parábolas e de alegorias, porque ele falava, né, 2000 anos atrás. Então, a gente sempre precisa contextualizar. E a missão do Espiritismo, então, é ser, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a chave que permita que a gente faça uma interpretação correta dos ensinamentos de Jesus, para que pare com essa ideia de que cada um interprete os ensinamentos de Jesus de acordo com a sua conveniência, e dessa forma as pessoas, entendendo o verdadeiro significado do que Jesus tentou mostrar, né, consigam assimilar os ensinamentos do mestre e, mais importante ainda, colocá-los em prática. Né? Sem dúvida. E essa lição ela é muito evidente que a gente não pode levar ela no sentido literal, né? Assim como muitas outras que tem no Evangelho. E eu também chamo a atenção para o tom, né? Porque eu acho que a gente lê, dependendo de como a gente lê, parece até, né, uma bronca, e aí a gente tem que levar para o lado que Jesus era um ser amoroso, né? Misericordioso. Então, assim, ele estava falando alegoricamente com todo o amor que ele tem com a gente, né? Então, assim, eu pensei igual uma mensagem no WhatsApp, né? As letras, elas não passam um tom, né, que está escrito ali. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba levando, né, para o tom como se Jesus fosse, né, alguém muito rigoroso, muito bravo, e eu entendo que não, eu entendo que era mais um tom de alertar mesmo, como um irmão mais velho alerta o seu irmão mais novo que está ali, né, aprendendo com a vida. Então, acho que é muito interessante a gente sempre tomar cuidado quando a gente vai ler, sempre pensando assim, quem era a figura de Jesus, para a gente poder levar para esse lado mesmo. Esse capítulo, principalmente esse item, olhando ele meio de fora, passando meio desavisado aqui, ele é um tanto quanto contraditório mesmo, né? Quando a gente começa a olhar. Talvez ele não vai ser o mais contraditório, né? Porque quem leva essa fama é a moral estranha ou estranha moral, mas aqui também, se a gente passar muito rápido, acaba ficando algo realmente contraditório, sem dar o devido merecimento que esse trecho requer, né? Primeiro, acredito que a gente poderia falar específico do escândalo, né? O que vem a ser esse escândalo, o que seria esse escândalo, né? E no próprio Evangelho ele vai começar a discorrer. Se quiser colocar, o Rodrigo vai colocar aqui sobre o escândalo. Eu trouxe, então, primeiro a definição no dicionário. Foi lá no dicionário? Foi lá no dicionário para a gente ver o que o dicionário diz para a gente o que é escândalo, né? Okay. Então, o dicionário diz assim, que o escândalo é um fato ou acontecimento que contraria, ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Então, por exemplo, quando o político é pego com $1 na cueca, como isso contraria, né, uma coisa que é estabelecida, que teoricamente as pessoas não podem roubar o dinheiro das outras, então é um escândalo. Ou se a gente sai sem roupa correndo pela rua, também é uma coisa que eventualmente ela contraria também uma coisa que já é estabelecida, então por isso ela é considerada um escândalo.
Agora, o Evangelho, ele divide o escândalo de duas formas, né? No primeiro momento, ele fala que realmente o escândalo, então, ele fala que o escândalo não está exatamente na ação que você comete, mas está exatamente na consequência dessa ação. Então, muitas vezes, a gente acaba não querendo ou não quer ser pego em escândalo, porque, teoricamente, isso ofende o nosso orgulho, né? Então, é aquela ideia de que eu posso fazer uma coisa errada desde que ninguém descubra. Porque se as pessoas descobrem o que eu faço, não é que eu ligo porque o que eu fiz foi errado, eu ligo para o que os outros vão falar de mim, né? Então, a ideia de você fazer alguma coisa que contraria essas convenções, mas que ela seja exposta, né? Então, essa é a ideia que o Evangelho traz, que muitas vezes a gente quer evitar o escândalo não porque a gente não quer cometer uma falta, a gente quer evitar o escândalo porque o nosso orgulho não gosta de ser ferido, né? Não sei se alguém quer... E o escândalo, né, do Evangelho, que é o que a gente vai tratar aqui na noite de hoje, não é necessariamente algo que precisa ser revelado, que é o que a gente aceita, né, convencionalmente, a palavra escândalo. Já para o Evangelho, não necessariamente ele precisa ser algo revelado, ele tem mais a ver com a nossa ignorância, no sentido de desconhecimento, e das nossas imperfeições, né, que o Evangelho depois vem falar, que é o mal moral. Só para concluir aquele raciocínio que eu li aqui, que eu tinha deixado pronto, na verdade ele até tem aquela ideia de por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, aquela ideia de que a gente não se reforma por dentro, mas que as nossas atitudes por fora, elas são aparentemente boas, mas por dentro a gente faz, ou escondido, né, que a gente teoricamente faz escondido, que não é revelado para as pessoas. Então, são coisas que são escândalos. E aí, realmente, como a Dani muito bem disse, o escândalo nos padrões evangélicos é realmente toda a atitude que a gente tem contrária aos ensinamentos de Jesus. Toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, seja de forma velada ou não, a gente comete um escândalo. E vocês querem... Pode continuar. Então, e tem um conceito interessante de uma palestrante espírita chamada Maristela Santos, que a gente estudou juntos, compartilhamos, que eu acho que é um conceito muito interessante e que a gente pode se aprofundar para deixar mais claro como as coisas acontecem. Quando o legislador, o deputado, que tem a competência para legislar sobre trânsito, ele faz uma lei dizendo que em determinado trecho de estrada nós precisamos andar a 80 km por hora, o legislador vai estabelecer, né, uma série de ações para fazer com que essa ação se cumpra. Então, ele vai colocar radar, ele coloca o policial rodoviário, né? E aí a gente vai lá e, teoricamente, a gente só cai em escândalo nessa lei se nós formos pegos pelo radar, se o guarda pegar a gente, né, cometendo a infração. Se a gente não foi pego, teoricamente, nós não cometemos o escândalo. Por quê? Porque esse legislador, ele não possui todos os meios suficientemente perfeitos para fazer com que a lei se cumpra o tempo todo. Então, essa criatura, uma vez que ela é pega em escândalo, ela vai ser punida. E a punição é uma multa. A pessoa normalmente recebe a multa, e aí, dependendo do tipo de infração que ela comete, uma multa mais cara, mais barata, pode até perder o direito de dirigir, né? Agora, quando a gente vai falar do escândalo no padrão evangélico, né, a gente tem que ter a noção de que o legislador é Deus, nosso Pai. Ponto. E de que o Criador, ele cria as leis e ele dispõe de mecanismos perfeitamente suficientes para fazer com que todas as infrações, todas, e no menor grau, elas sejam aplicadas. Então, é como se
num determinado trecho a gente tivesse que andar 80 km por hora, e se a gente ficasse a 81 km a qualquer momento, qualquer desvio, a lei de Deus ela é suficientemente preparada para poder alcançar. Então, ao contrário do que acontece com o escândalo material, né, com a lei humana que é falha, imutável, porque ela acompanha sempre a sociedade, a lei de Deus é imutável e perfeita. E ela possui os mecanismos suficientemente perfeitos para fazer com que cada um se responsabilize por cada um de seus escândalos. E aí aqui a gente já entende, então, como esse escândalo sendo qualquer violação a uma das leis de Deus. Só que uma das coisas mais bacanas é que, por exemplo, o legislador, quando coloca lá que a pessoa tem que andar 80 por hora, se você toma uma multa a 85 km por hora, 90 km por hora, chega uma multa para você. E o legislador não dispõe de conhecer qual é a sua intenção. Se de repente você estava, por exemplo, apostando corrida, tirando racha, se você estava alcoolizado, qual foi o motivo que fez que você passasse além do limite e tomasse a multa? A lei de Deus é tão profunda e tão perfeita que ela possui mecanismos, inclusive, suficientes para julgar, inclusive, a intenção, né? Então, a cada falta que nós temos, porque a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela ideia de que a lei de Deus é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, quando nós somos... quando nós cometemos escândalos, quando nós nos desviamos da lei, então Deus, nosso Pai, possui das ferramentas para julgar exatamente tudo. Então, quanto de conhecimento nós tínhamos, qual era a nossa verdadeira e mais íntima motivação naquele momento, o que a gente queria realmente, qual era a nossa intenção, tudo é levado em consideração nos mínimos detalhes. E esses mecanismos que o Rodrigo está nos trazendo, né, sobre, digamos assim, esses devidos ajustes quando nós nos distanciamos da lei divina, eu vejo que essa inteligência, para ela conseguir abranger tudo isso, ela só pode estar dentro de nós mesmos, né? Porque é o mais próximo que vai conseguir estar. Então, sendo nós os guardiões dessa centelha divina, junto com essa centelha divina já vê esses mecanismos como que é já instalado junto no nosso, como se fosse um celularzinho, né? Então não tem muito como, nosso aplicativo instalado no celular, né? Não tem muito como fugir, porque essa consciência já está em nós, né? E aí sempre que nós cometemos um escândalo ou os nossos equívocos e deslizes, o primeiro a ser tocado por esse desconforto somos nós mesmos, né? Lá dentro uma coisinha começa a falar, opa, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi correto, olha, isso aqui está te fazendo ficar um pouquinho distante da lei natural, da lei de Deus, e o contrário também, olha, agora você está indo mais próximo, né? Só que a gente não percebe esses pequenos sinais, né? É claro que cada filosofia, cada religião tem toda a melhor forma possível colocar esse papel dos agentes corretores, digamos assim, da lei maior em alegorias também, né? Então a gente vê na religião católica figuras que fazem isso, né? Do julgamento e tal, até mesmo a questão dos santos, enfim, dá para a gente associar várias coisas ali nesses mecanismos de correção. Se você pega as religiões de matriz africana também, se você pega a Umbanda também, se você pega o budismo, vai falar diferente, mas ele vai também falar sobre esse distanciamento e o que você precisa fazer para ficar mais próximo. Então, todas as filosofias e religiões, de alguma forma, elas nos colocam isso, né? E quando a gente consegue trazer, principalmente para essa autorresponsabilidade, né, que o Rodrigo bem falou, ou seja, a rodovia está lá 80 por hora, por mais que não tenha radar a todo momento, você sabe quando você está fora e quando você está dentro. Mesma coisa nas nossas atitudes no dia a dia. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa fora da moral ou alguma coisa dentro da moral. E não importa se os outros estão vendo ou não, como bem disse, né? Porque não é os olhos dos outros, né? É os nossos próprios olhos que servirão de julgadores lá na frente. Mas eu queria colocar mais uma dúvida aqui para a gente refletir ainda antes de seguir, porque ele coloca realmente, como o Rodrigo colocou no Evangelho, né? Ele fala desse escândalo
de modo geral, a gente pode tirar duas palavras, né? Algo que contraria e geralmente gera ofensa, né? É algo meio que é contrário, seja a lei divina, a lei moral, as leis da própria sociedade, e que vai ter uma ofensa implícita a isso, seja aos outros ou a si mesmo, né? E quando a gente vê que esse escândalo ele vai causar uma contrariedade e, de certa forma, uma ofensa, o ponto que eu queria colocar aqui para a gente refletir de Jesus, e aí depois a gente vai seguindo aqui, para tirar as dúvidas mesmo daqueles olhos de desavisado, porque quando a gente olha para a vida que Jesus teve, a gente começa a entender que Jesus era uma pessoa que só viveu escândalos para a sociedade da época, né? Vamos pegar o modelo social da época, os conceitos morais e éticos da época, e aí a gente vê a figura de Jesus dentro desse contexto. Ele devia ser a figura ali que mais gerava escândalos, no sentido de ofensa e algo contraditório. Tanto que foi crucificado, penalizado, perseguido, foi tudo por conta desses escândalos, né? Então, como que isso poderia se encaixar, né, nos nossos olhares hoje, para que a gente se aprofunde mais aqui no tema, né? Uma coisa importante realmente se aprofundar, né? Sair um pouco da superfície e entender que não é tanto as leis dos homens, né? Mas as leis morais. Aí talvez a gente comece já a entender que quem estava causando escândalos nesse sentido não era Jesus, eram os outros, né? Mas eu vou colocar esse ponto de dúvida aqui, ou mais lenha na fogueira um pouquinho para a gente falar. Na verdade, eu acho que dentro dessa colocação que você fez, Lucas, Jesus, na verdade, veio trazer luz aos escândalos que estavam acontecendo naquela época. Ele veio mostrar, ele veio divulgar os escândalos, né? Não que ele veio causá-los. Na concepção, como a gente viu, na concepção material, como ele violava, se a gente pega o que a gente leu do dicionário, como ele violava todos os costumes da época, então realmente para a época ele realmente trouxe o escândalo para a época. Mas se a gente toma a ideia de o escândalo ser realmente o distanciamento para a lei de Deus, a sua colocação é perfeita. Então, à medida que ele, né, sendo o mestre, o nosso maior exemplo, quando ele chega aqui e vê as pessoas, imagina, ele vê o fariseu lá indo levar a oferenda no templo, fala assim, ó, antes de ir lá levar a oferenda, volta lá e se reconcilia com o outro, porque essa oferenda, depois que você se reconciliar lá, você volta e coloca a sua oferenda. Então, para aquele momento, ele está desafiando todo mundo. Quando ele fala, né, judeu detestava pagar imposto na época, lá os hebreus, e aí então chegam para Jesus e falam, e aí, tem que pagar imposto para Roma? E ele fala assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, a todo momento ele estava sendo testado e em nenhum momento ele se furtou, porque ele sabia que escândalo verdadeiramente é quando você se afasta das leis de Deus, quando você, né, cada falta que você comete nas leis de Deus, que, como o Lucas muito bem disse, de forma muito apropriada, as leis de Deus estão dentro de nós, né? Isso está textualmente descrito no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência de cada um. Tem uma passagem de Jesus, né? Só vou citar assim, só para complementar o que o Lucas disse, que Jesus chega para comer e não lava as mãos. E era uma lei naquela época, né? Higienizar as mãos antes das refeições. Então, o doutor da lei já vai lá questionando Jesus. E ele já aproveita aquele momento, né, para trazer essa reflexão do que é verdadeiramente importante, né? Ter as mãos limpas ou ter por dentro limpo, né? Então, acho que é muito interessante porque para a gente entender o que é realmente a verdadeira lei, né? Quais são as verdadeiras leis de Deus, o que é realmente importante para a gente aqui neste mundo. E esse é um grande desafio, né? Como saber realmente a verdadeira lei de Deus, né? Aí, um dos papéis do Espiritismo, como foi feito na introdução, né, do Livro dos Espíritos, é justamente clarear os nossos olhos para que a gente possa compreender melhor as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas, não importa o nome, para que a gente não cometa esses equívocos, né? Para que a gente não confunda as leis sociais com as leis de Deus.
Vai chegar um momento, talvez, que ambas sejam a mesma coisa, né? No nosso caminho de evolução, no nosso progresso, tudo acabe chegando no mesmo caminho. Ainda hoje nós temos muitas diferenças daquilo que nós entendemos que é correto e do que realmente é correto. Então não é porque o Lucas aqui acredito em algo ou tem uma lei própria que eu fiz que aquilo é o melhor, que aquilo está de acordo. Né? E como saber de tudo isso? Aí a resposta vai vir, como o Rodrigo disse, eu disse, ela também disse aqui, é desse contato interior com a verdade que já está dentro de nós. Claro, tem muitas referências, tem o Espiritismo, tem as pessoas que digeriram tudo aquilo para que viesse tão facinho, né, para a gente, porque esse conteúdo que nós temos hoje aqui, ele já está muito explicadinho, já foi muito esmiuçado, porque lá atrás, imagina, essa turma não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Mesmo na época de Jesus, teve as parábolas, os ensinamentos, mas foi para um pequeno grupo, e depois isso foi vindo. Hoje nós temos, de certa forma, mais acesso, diferentes linguagens para explicar uma mesma coisa, mas ainda assim nós estamos tentando entender essas histórias que foram contadas lá na época de Jesus. Então veja que ainda estamos engatinhando. Claro, faz parte do nosso processo evolutivo. Estamos aqui para aprender, para nos construir enquanto indivíduos. Tudo bem. Porém, conforme a gente vai entrando em contato e deixando com que essa lei natural flua através de nós, vai ficando muito mais clara. Essa certeza ela vai ficando muito mais firme na nossa vida, ao ponto aí sim de nós nos transformarmos em um agente da lei maior, né? Onde a gente consegue pôr em prática. Vai ter alguns momentos que não? Vai. Aí vão ser os nossos escândalos, que não precisa ser tão grande assim, pode ser pequenos, mas tudo bem. Mas nesse contato que nós vamos tendo com a lei maior, aquela certeza interna ela vai ficando mais clara. Porque, de novo, nós sabemos quando fazemos algo que não deveríamos fazer. Como a gente sabe também que deveria ter feito algo que naquele momento era correto. Essa sabedoria já está em nós, é deixá-la vir à tona, para que a gente não confunda, né? Mas aí eu fico pensando muitas vezes, né? E isso é motivo de muito sofrimento para as pessoas, para nós todos aqui, né? Quando dentro de você tem a certeza de uma verdade, no sentido moral mesmo, você está de acordo com os princípios morais, porém você está numa situação que é forçado a fazer alguma coisa que vai contra os princípios morais, né? Seja no trabalho, relacionamento, seja onde for. E aí gera aquele sofrimento interno que a pessoa não sabe o que fazer. Se ela segue o coração dela, se ela segue uma imposição, aí é trabalhar dentro daquilo que é possível, né? Dentro do bom senso, de um jogo de cintura, conseguir fazer aquilo que é a verdade para o seu coração, mas sem agredir as outras pessoas também, porque isso pode gerar revolta, isso pode gerar ainda mais agressividade, né? E nessa fala, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também se aplica isso, né? Então, as leis do homem ainda ela vai existir por um bom tempo. Então, vamos fazer o que tem que ser feito, né? A gente não prega nenhuma desobediência das leis humanas que foram muito bem pensadas, muito bem feitas para a nossa época e estão sempre passíveis de mudança, sim, mas isso não quer dizer que a gente não precise fazer as leis morais ou tentar ao máximo possível colocar as leis morais em prática. Uma coisa que é muito interessante é que a mensagem sempre chega. Nós temos mais pessoas, provavelmente, que nunca ouviram falar em Jesus ou não acreditam em Jesus do que pessoas que acreditam em Jesus no planeta. E ainda assim, a mensagem de reconhecer que existe alguma coisa maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizessem para a gente, é a essência de todas as religiões sérias que existem no planeta, né? Então, a gente não precisa necessariamente ser espírita para cumprir a lei natural, a lei divina. Nós precisamos, sim, de boa vontade e entender, né, que basta que nós façamos para o outro o que nós gostaríamos que fizessem com a gente. É tão simples, né, que acaba sendo tão profundo e complexo às vezes, né, porque é só isso mesmo, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de fazer a nós mesmos. Né?
E quando Jesus fala do escândalo, ele sabe que isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e vai fazer ainda por um bom tempo. Porque nós somos criados simples e ignorantes, né? Vamos adquirindo no decorrer da vida imperfeições, no decorrer da vida espiritual, né? E aí a gente acaba que acha que o erro não é uma coisa necessária, e né? Faz parte do mundo de expiação e prova, faz parte do estágio que cada um está, mas a gente tem que entender que o erro, ele é necessário, mas ele não é obrigatório, né? Então, assim, faz parte da lei divina, faz parte o erro para o nosso crescimento, mas ele não é necessariamente uma obrigação, né? A pessoa tem que errar, não, né? Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Né? Então, uma das coisas mais interessantes, eu não sei se todo mundo é tão curioso quanto eu, né? Por que Deus, né? Olha só a ousadia. Por que Deus não criou os homens perfeitos? Né? E aí, olha só a armadilha. Olha a casca de banana. Porque se por um lado Deus não criou o homem perfeito, ele não criou o homem imperfeito. Porque uma vez que, né? Então por que a gente erra? Por que a gente comete escândalo? Então por que Deus não fez a gente perfeito direto, né? Por que ele fez a gente imperfeito? E essa é a casca de banana. Porque Deus criou todos iguais, simples, ignorantes e perfectíveis, certo? Só que ele não nos fez perfeitos, porque a perfeição é um mérito de cada um. Então, todos nós seremos espíritos puros com o nosso mérito, né? Então, a gente vai precisar trabalhar dentro de nós. E aí, quando a gente fala simples, ignorante e só repete, é importante que a gente entenda, né? Que ignorância não é de ficar batendo nos outros. Ignorância no sentido de inteligência e simplicidade em sentimento. Então, cabe a nós evoluirmos, crescermos em inteligência e em sentimento, para que dessa forma nós nos tornemos perfeitos, né? Então, é certo você falar que Deus não nos fez perfeitos, porque Ele quer que nós alcancemos a perfeição com o nosso mérito. Mas é completamente errado falar que Deus nos criou imperfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes. E nós, simples em sentimento e ignorantes em inteligência, nós é que adquirimos imperfeições todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, certo? E o mais legal é que o Criador, ele possui os mecanismos de educação para nos auxiliar para que a nossa caminhada, eu não estou falando da caminhada de hoje, mas a nossa caminhada espiritual, para que ela seja o mais eficiente possível. E quando eu estou falando em eficiência, eu estou falando em mínimo sofrimento com máximo de aprendizado. Acontece que muitas vezes, isso também está textualmente no Livro dos Espíritos, a quantidade de encarnação não é igual para todos. Vai variar de acordo com cada um. Então, quanto mais a gente persevere, quanto mais a gente se aproxima da lei de Deus, menos imperfeições a gente adquire, menos consequências dolorosas, né, a gente precisa passar para poder despertar, porque quando o cirurgião opera uma pessoa, ele vai cortar a pessoa, vai sangrar, ele vai machucar a pessoa, mas aquilo naquele momento é o que ela precisa para que seja tirado de dentro dela uma coisa que está atrapalhando. Então, Deus, nosso Pai, ele possui as ferramentas misericordiosas, porque essa é a diferença, né? Então, disse na história que os engenheiros de Roma, né, isso é um conceito que se chama skin in the game, é a pele em risco. Então, quando um engenheiro em Roma construiu uma ponte, ele tinha que morar debaixo da ponte durante X anos. Se a ponte não caísse, ele era um bom engenheiro. Então, era aquele conceito, né? Então, olha a lei de Italião, se alguém mata seu filho, você tem direito de ir lá e matar o filho do outro. Quando Deus quer a nossa educação,
muitas vezes ele utiliza da dor como um instrumento de despertar. E quanto mais rebelde somos nós, mais dolorido precisa ser. Então, a multa sempre chega. Toda vez que nós cometemos escândalos no sentido evangélico, que é aquele de nos afastarmos da lei de Deus, toda infração, ela é levada em consideração, intenção, o quanto a gente sabia, tudo é levado em consideração, mas nada fica impune. Porque a dor é muitas vezes um instrumento que serve para fazer a gente despertar. A dor, na verdade, ela é uma consequência de uma atitude errada que a gente teve, né? Porque a gente tem a tendência de culpar os outros pela nossa dor, de culpar Deus, né? Por a gente estar tendo aquela dor, tendo aquele sofrimento. Mas, na verdade, ela é uma consequência de uma atitude que eu escolhi ter através do meu livre-arbítrio, ter aquela dor. Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício, aí eu opto por pegar lá na internet um vídeo de exercício e vou copiar. Aí eu faço com a postura errada e, consequentemente, no outro dia eu vou acordar com dor nas costas. De quem que é a culpa daquela dor? É minha. Eu podia ter contratado um profissional, né, adequado para me auxiliar naquele exercício, mas aí eu preferi, né, economizar e optei por fazer dessa forma. Então, assim, a gente tem que entender que a dor é uma consequência, o sofrimento é uma consequência das nossas atitudes, né? A multa só chega para quem comete a infração. Então, não adianta você ficar bravo com a multa se você só vai tomar multa quando você comete a infração. E não adianta ficar bravo com o carteiro que te leva a multa, porque ele só está te entregando a multa. A multa só chega porque fomos nós que cometemos a infração. E isso é muito importante a gente olhar mesmo, né, que nem o Evangelho ele vai colocar, que esses escândalos estão relacionados realmente a todas essas escolhas que nós fazemos, que nos distanciam da lei divina. Então, qualquer coisinha já pode ser considerada esse escândalo. Agora, um outro ponto que está aqui no Evangelho, eu gostaria de colocar para a gente conversar um pouquinho, é que pode parecer também um ponto contraditório, né? Que ele fala assim, que é necessário que sucedam escândalos no mundo. Tanto voltando no item anterior, ele fala, né, que é necessário que tenha escândalos, mas ai daquele que for o instrumento do escândalo, né? Depois no item 13 ele coloca de novo, é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal e porque as más árvores dão maus frutos. Olhando aqui de novo, já poderia parecer uma contradição, eu ia falar contraindicação, não, contradição. Então, como que a gente pode olhar para cá, né? Bom, a gente está falando que o escândalo é sempre que a gente se distancia da lei divina, sempre que a gente comete ali uma infraçãozinha, mesmo que os outros não vejam, mas aí vem aqui e fala, opa, é necessário que ainda tenha escândalos. Como que vocês veem essa questão de que ainda é necessário ter os escândalos? Eu acho que essa alusão que o Evangelho faz eu não posso ir num pé de mamona para colher uva. Eu não posso tentar colher maçã de uma erva daninha. Só uma macieira da maçã, só aquela plantinha da uva lá, a parreira que dá uva, né? Tem um meme que tem na internet que é muito engraçado, que é um aluno na frente do monge. E aí ele fala assim, Senhor, como é que é? Como faço para aprender? Né? Alguma coisa assim? Como que eu faço para ter boas escolhas? Boas escolhas, né? Aí, você faz boas escolhas quando você tem experiência. E como eu adquiro experiência? Você tem que fazer más escolhas, porque a gente acaba fazendo isso como consequência. Então, quando o Evangelho chama a nossa atenção, dizendo que a árvore má dá maus frutos, nós estamos, olha só, como é perfeita, como é perfeito toda a lei de Deus, porque ele coloca um monte de criatura mais ou menos igual. Uns um pouco mais evoluídos, uns pouco menos. Mais ou menos quando a gente leva o nosso filho para o 2º ano da escola, né?
entrega na mão de uma pessoa que você nunca viu, não conhece, mas você sabe que naquele lugar vai ter um mestre e vai ter alguns alunos que são um pouquinho mais inteligente, outro um pouquinho menos, mas que eles vão ter estímulos para fazer com que no final daquela experiência eles saiam melhores do que quando eles chegaram. Então, é necessário que haja o escândalo nesse momento, porque a gente só pode adquirir experiência, sabedoria, errando. É uma consequência natural, faz parte do processo. Mas eu preciso cometer todos os erros? E aí o próprio Evangelho diz assim para a gente que ninguém é criado e projetado para fazer mal. Nós vamos evoluir tão rápido quanto for a nossa vontade de poder evoluir. Nós somos os responsáveis pelo nosso amanhã. E isso é muito interessante a gente entender realmente a perfeição da lei, né? Porque em nenhum momento essa punição, digamos assim, que surge nesse distanciamento da lei divina, ela é algo que te impede de aprender. Pelo contrário, ela vai te dar todas as oportunidades possíveis, mesmo a custo de você bater cabeça algumas vezes, mesmo a custo de você deixar vir à tona esses escândalos, para que você, né, para que nós próprios tenhamos essa experiência. Ou seja, eu fui lá, eu vi que isso aqui não é bom e eu vi que isso aqui é bom. Ok, agora o que eu escolho, né? Tanto que aqui no Livro dos Espíritos ainda, na pergunta 634, eu tinha guardado aqui na hora que o Rodrigo leu a 627, ele já discorreu um pouco sobre a resposta dessa pergunta, mas eu vou só ler um trechinho aqui, né? A pergunta é: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Né? O Rodrigo já discorreu um pouco sobre isso. Aí ele vai responder aqui, né, os espíritos que já falaram anteriormente, enfim, tem a questão de ser simples e ignorantes, mas o que é principal, Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvessem montanhas, o homem não poderia compreender que pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Ou seja, mesmo tudo isso que a gente está falando aqui já está previsto na lei divina, né? Já está tudo certo, basta a gente aprender como funcionam as coisas e aí sim utilizar o nosso dom da escolha de melhor forma possível. Né? Colocar o livre-arbítrio, que a gente fala bastante, ao nosso favor e não contra o nosso processo evolutivo. E aqui uma das coisas que eu gostaria de falar é o seguinte, que até agora a gente só falou das coisas que a gente faz, né? Então, a gente faz o mal, gera mal para o outro, certo? E esse mal, de alguma forma misericordiosa, volta para a gente poder experimentar. E o próprio Evangelho diz, né? Ai daquele que seja a causa do mal. E Jesus já sabia disso e numa proporção e numa intensidade tão grande que várias vezes, durante todas as passagens, todos os ensinamentos, ele nos convidava à indulgência. E o que é a indulgência? É a tolerância com o erro do outro. Porque ele sabe que você pega um monte de espírito num planeta de expiação e prova que está fazendo o quê aqui? Nós simplesmente estamos aprendendo a usar o nosso livre-arbítrio. Toda vez eu posso fazer a coisa certa e a coisa errada. Fiz a certa, ótimo. Fiz a errada, consequência. É isso que a gente está fazendo. Só que toda vez que eu faço coisa errada, isso gera mal para alguém, né? E o outro, quando faz coisa errada, gera mal para mim. Então, Jesus já sabia disso e nos convida o tempo todo à tolerância, dizendo assim, seja tolerante com o erro do outro. E ele diz mais ainda, perdoe o erro do outro. E a gente tem a falsa noção de que você perdoar o outro, você está absolvendo o outro. E a doutrina dos espíritos mostra para a gente o quê? Que o perdão não absolve o culpado. O perdão liberta o agredido. Então, vamos lá. Uma pessoa fez uma coisa terrível para mim. A raiva,
é um ácido que ela faz mais mal pro recipiente onde ela está estocada do que aonde você coloca o ácido. É como eu, quando quero jogar uma brasa, um carvão e brasa em alguém. Eu pego o carvão, enquanto eu estou segurando aquele carvão, ele está mais me machucando do que quando eu vou jogar na pessoa. Então, quando Jesus diz assim, perdoa, ele não está dizendo absolva o seu agressor. Ele está dizendo assim, liberte-se. Por quê? Porque ele assumiu um compromisso e você está se libertando. Então, a ideia de tolerância é você... a indulgência é você ser tolerante com o erro do outro, porque você, ou nós, todos nós precisamos ter que os outros tenham tolerância com os nossos erros, porque a gente erra muito ainda. Então, imagina se ninguém tiver tolerância com o erro de ninguém, não tem condição de viver ninguém. Então, a ideia de ser tolerante com o erro do outro e a ideia de perdoar o erro, porque aquele que traz a situação adversa para mim, ele é o carteiro que traz a multa. É a mesma coisa eu querer bater no carteiro porque ele me trouxe uma multa. Não, ele só está entregando a multa. Quem tomou a multa fui eu. Então, deixa o carteiro embora, porque se ele tiver que responder para alguém, ele vai responder. Quando eu perdoo, eu me liberto daquele ácido, daquela brasa em chama que está dentro de mim e entrego a justiça para quem realmente faz a justiça, que é Deus, nosso Pai, através da lei de justiça, amor e caridade. A lei de ação e reação, mas chega um momento que alguém tem que levantar a bandeira branca ali de cessar fogo, né? Porque senão não acaba nunca, né? E a gente vê em alguns romances espíritas mesmo, ou em outros, né? Tem aquelas sucessivas encarnações onde vai trocando os personagens e o conflito é sempre o mesmo, né? Quando alguém consegue trabalhar esse perdão, aquele ciclo se termina e aí cada um vai se reajustar sem ter mais aquele vínculo penoso, né? Mas então, alguém precisa levantar a mão ali. E a coisa, eu acho que uma das coisas, eu acho que a gente devia comprar um caderno, porque é super fácil falar. Só que quando a pessoa, por exemplo, sei lá, mata seu filho, né? Vamos trazer para o prático. Quando a pessoa rouba seu carro e ainda bate em você, né? Então, aqui a gente não está falando que você tem que dar um abraço, até porque o Evangelho aborda também, amar aos vossos inimigos, que é não se vingar, mas é a ideia do perdão e com a certeza, né? E por isso que eu falei, a gente tem que pegar um caderno e escrever o caderno inteiro. O perdão não absolve o agressor, ele liberta o agredido daquele sentimento, daquela raiva que mais faz mal para ele do que para o outro, porque o outro está vivendo a vida dele lá. Aquela ideia de quem bate esquece, quem apanha quem não esquece. Então o sofrimento fica com você. E quando Jesus nos convida a isso, ele diz, os escândalos são necessários. É necessário que haja os escândalos para que a gente aprenda com os nossos erros. Nada acontece por acaso. Nenhuma folha da árvore cai sem que seja pela vontade de Deus. Até quando a gente erra, a gente está contribuindo com a providência divina para outra pessoa e até as coisas ruins, os erros, os escândalos servem para que a lei divina, a obra divina funcione, engrene, né? Sim, sim. E eu também gostaria de ressaltar que a gente falou aqui do mal, né? E o mal não é uma... às vezes as pessoas confundem, né? Que Deus criou o mal. Não. O mal não é uma personificação, né, de alguma coisa. O mal é a ausência de bem. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. Então, quando eu não estou fazendo bem, o mal se faz. Né? Não que Deus tenha criado o mal. Ele não criou o mal. E aí, seguindo aqui no nosso capítulo sobre esse tema, né, o último item, ele vai trazer a frase de novo, né? Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Então, a gente conversou aqui até esse momento sobre escândalo, falou um pouquinho sobre o que significa, como ele acontece, como a gente pode evitá-lo, enfim, que ele já está considerado dentro do planejamento, né? E aí vem essa frase que ela é bem, assim, incisiva, né? Se a tua mão é causa de escândalo, meu amigo, você vai lá e corta a mão. Se o teu olho é causa de escândalo, vai lá e arranca o teu olho. Então, como a gente pode trazer essa mensagem? Porque aqui Jesus e o Evangelho, ele é muito, assim, é isso, então tira isso da sua vida, né? Se essa erva daninha está te fazendo mal, vai lá e arranca. A gente acabou de ver que o escândalo já está considerado, né? Agora a gente vê, se você identificou arranca,
Como que a gente pode também entender essa frase para que a gente não caia nos equívocos aí da falsa contradição dessa mensagem? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar, né, que muitas pessoas acabam levando essa mensagem para um sentido literal, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deficiência, né, vamos supor, sem as mãos, e aí a pessoa vai falar, porque na outra vida ela roubou muito, aí nessa vida ela veio sem as mãos, né, para poder aprender. E não é bem assim que funciona. Não quer dizer que só porque a pessoa é deficiente, quer dizer que foi dessa forma que aconteceu, né? A deficiência, ela pode ser para a pessoa aprender a ter fé em Deus, a passar por uma prova de resignação, por um teste de amor, não necessariamente que ela, né, na outra vida ela roubou e nessa vida. Então, acho que a gente pode já começar esclarecendo que não é bem nesse sentido literal que está falando isso. Eu, quando vejo isso, eu sei que as pessoas acham que Jesus era aquele que ficava o dia inteiro assim, né? Né? Só que quando precisava ser enérgico, Jesus foi enérgico. Teve aquela vez que ele entrou no templo, virou as tendas lá e falou: aqui não é para fazer isso. Mas quando eu vejo essa mensagem, e eu imagino Jesus falando isso como um irmão mais velho, que nem a Dani falou, eu imagino ele dizendo assim, não com, sabe, sendo bravo, dizendo, arranca a mão. É tipo assim, é o seguinte, não tem como escapar das consequências dos seus atos. Então, pega essa imperfeição que você tem e elimina, tira ela da frente. E aí, ele usa isso como um exemplo de, tipo, é tão importante que mesmo que seja uma mão, se livra da mão então. Se fosse o olho, se livra do olho. Porque você não pode carregar essa imperfeição com você. Porque essa imperfeição te atrapalha. Essa imperfeição vai fazer você ter consequências desagradáveis. E eu acho perfeita a colocação da Dani quando ela fala assim, que as pessoas acham que tem fórmula pronta, né? Então, tipo, como se tivesse lá, o que fulano fez? E aí tivesse alguém lá com a planilha, né? Bom, ele fez isso, então a consequência é isso. E quando, né, a lei de Deus, justiça, amor e caridade, né? Então, a ideia da lei é você fazer com que o sofrimento seja eficiente, o mínimo sofrimento com o máximo de aprendizado. Então, Jesus vem dizer assim, olha, e aliás, no capítulo 5 do Evangelho está dizendo assim, imagina que você deve uma quantia de 100, e a pessoa chega para você e fala, me paga agora que está quitado. Né? Então, às vezes que a gente acha que está doendo demais, que a gente não suporta, tal, é aquele momento que Jesus está falando, tá vendo? Olha o que você está fazendo da sua vida. E se o motivo, né, for a sua mão, se livra. Mas não se tem que cortar a sua mão. Mas olha se é o seu orgulho, se é o egoísmo, se é a vaidade, se... Né, olha a causa. Isso, a causa... qual é a causa dessas que geram essas consequências tão desconfortáveis para você? Porque dessa forma você consegue progredir de uma maneira mais rápida. Você se livra dos escândalos, você se aproxima da lei de Deus. Eu acho que é mais ou menos... Sim. Eu acho que o corpo físico ele é um instrumento para o espírito mesmo, né? E às vezes a gente tem que abrir mão, sacrificá-lo, mas no sentido assim, de sacrificar essa existência em favor do nosso espírito, para que o nosso espírito possa caminhar. Então, assim, se a gente for entender nesse sentido mais amplo, é a gente abrir mão de coisas materiais, né? Um sacrifício material, para que a gente tenha uma evolução espiritual. Aceitar com resignação as provas que chegaram para a gente, né? Então, você faça de tudo que tiver ao seu alcance para poder melhorar, né? O Kardec pergunta para os espíritos, qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem, é o limite das suas forças. Então, a gente pode trabalhar no limite das nossas forças, mas vai chegar uma hora que, infelizmente, a consequência é inevitável. Então, realmente, você aceitar com resignação. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que, no próprio capítulo 5 também, os espíritos dizem que a maior parte das vicissitudes que a gente atravessa hoje são consequências das coisas que nós estamos fazendo hoje. Então,
Nessa existência. Então, muitas vezes a gente está achando que a nossa vida está uma porcaria, para falar o português, claro. E aí Jesus fala assim, então olha para você, e se o motivo de expor a mão, então arranca a mão. Se for o olho, arranca o olho. No sentido de, olha o que você está fazendo. Você está incomodado? Você não quer mais passar por isso? Então você vai ter que se sacrificar de alguma forma. Abrindo mão do orgulho, abrindo mão da vaidade, abrindo mão do egoísmo, abrindo mão dessas coisas, essas imperfeições que não foram criadas por Deus. Você adquiriu por estar distante das leis de Deus. E esse corte, né, que o Evangelho fala, é uma decisão nossa, né? Que a gente tem que tirar da nossa vida. Cabe a nós ter esse despertar, ter essa vontade de querer melhorar, né? Esse finalzinho é um convite para que a gente, né, para o autoconhecimento, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa tirar tudo que está atrapalhando da nossa frente, e aí a gente possa caminhar, né, e galgar voos mais altos e tirar a ignorância que a gente vai tirar com o aprendizado, com o conhecimento, né, e com as experiências que são necessárias. E aí eu queria só falar uma frase, que já está acabando, né, que é aquela frase que fala, conhece a verdade e ela vos libertará. Então, esse conhecimento é o que vai libertar a gente desses escândalos. E ainda continuando nessa reflexão, né, do corta a tua mão, e nesse sentido, é muito interessante a gente traduzir isso também com uma pergunta, pelo menos aqui na casa, na CEL, a gente já ouviu bastante, às vezes até fala para outras pessoas, para compartilhar, que é aquela pergunta, o que te impede, né? Você tem um problema, o que te impede de fazer diferente? O que te impede de solucionar aquele problema? Porque na maioria, para não dizer em todos os casos, o que nos impede somos nós mesmos. A gente já sabe o que tem que fazer, né? A maioria das pessoas, quando reclamam ou colocam uma queixa, na própria reclamação da queixa já tem a resposta do que tem que ser feito. Só que aí o sofrimento vem por não fazer o que tem que ser feito. Então, esse corta realmente é um corte. Se algo está te atrapalhando, o que te impede de ir lá e resolver aquela questão? Se é algo de relacionamento, trabalho, espiritual, seja o que for, resolve. Ah, mas eu não tenho condições de... Tudo bem, vamos buscar condições para fortalecer, para que resolva. Mas o olhar que nós devemos treinar é o quê? Que essa força de ação para cortar, retirar tudo aquilo que nos faz mal está em nós mesmos. O que vem de fora é um auxílio que vai, em algum momento, poder proporcionar que nós mesmos façamos o que tem que ser feito. Não é Jesus que vai vir na nossa frente e falar, vem aqui que eu vou arrancar isso de você que está ruim. Não é o Rodrigo, não é a Dani, não é a Cláudia que vai chegar na frente de alguém e falar, ok, peraí que eu tiro de você o que é que está ruim. Não vai fazer isso. Ninguém tem o dom ou a capacidade de fazer isso por outra pessoa. As pessoas podem, sim, servir de instrumento para mostrar caminhos, para proporcionar recursos, para auxiliar. Mas a escolha final vai ser sempre nossa. E aí, a pergunta de novo, o que me impede de ser feliz? O que me impede de resolver tudo isso? Para que eu estou carregando esse fardo na minha vida, se isso já não me faz mais, já não me traz mais aprendizado, já não me faz bem? Quando eu trago esse olhar para mim, essa consciência para mim, de início é um pouco dolorido, sim, porque a gente vai ver que realmente não era de outra vida, não era do fulano, não era do ciclano, não era de ninguém, era de nós mesmos. Falei ciclano, né? Esses dias eu vi que é cicrano, não é ciclano. Olha lá, ó, minha cabeça corrigindo já. Eu vi na TV, cicrano. Mas então, quando a gente consegue identificar tudo isso, no começo dói. Mas é o que traz a oportunidade de resolver. Porque se eu achar que é o Rodrigo só que vai curar a minha vida, eu vou continuar com aquele problema. E aí a gente vai passar uma vida inteira com uma situação, sendo que era só ir lá e resolver. Como resolver? Começando. Não sei como vai ser amanhã, mas agora o que eu posso fazer? Então, se o que eu estou fazendo está me levando para um caminho que não é saudável, eu preciso corrigir aquilo. Porque senão vai começar a gerar justificativas, queixas, eu passo a me colocar no papel de vítima, o universo está contra mim,
e eu não faço o que tem que ser feito. Então, não tem aquele ditado, quando você dá um passo, as coisas vão em seu favor, né? O universo vai em seu favor, enfim. O primeiro passo, para não dizer todos, é nosso. Então, quando a gente se mostra realmente com vontade, com desejo de melhorar, tudo vai vir para nos ajudar. Mas quando a gente não quer, aí não há Cristo, não há Jesus, não há Deus. Porque já faz parte da lei esperar o tempo que for necessário com que a gente aprenda. Então, se a gente já identificou alguma coisa, é o convite que eu faço para todos nós, me incluindo junto nisso, por que não ir lá e resolver? É quase que aquele exemplo, né? Você está saindo para pegar seu carro, aí você precisa procurar a chave, porque você não está achando a chave para abrir a porta do carro, né? Para quem tem carro, pode ser de casa também. Aí você fica procurando a chave, pergunta para um, pergunta para o outro, fica bravo que alguém escondeu sua chave, já acha que foi isso, foi aquilo, na hora que você vai ver a chave está no bolso. Na nossa vida é isso, a chave está sempre no bolso. A gente é que esquece de ir lá e pegar essa chave para resolver as situações, né? Aí sim a gente vai conseguir cortar efetivamente, né? Não precisa ser na carne, mas o corte das nossas vicissitudes, ele vai doer como se fosse. Então, esse é o convite aqui que eu vejo, pelo menos dessa forma. Nada vai melhorar a não ser nós mesmos. Nada vai melhorar a não ser nós mesmos, tá? E quando Kardec pergunta para os espíritos assim, onde está escrito a duração das nossas provas? Os espíritos dizem assim, ó, não está escrito em lugar nenhum, tá? As provas elas durarão enquanto houver necessidade de aprendizado. Então é bem isso mesmo. Nada vai melhorar a não ser nós mesmos. Quanto antes a gente aprender, Melhor. mais rápido vai ser. Né? Com certeza. A gente já está no nosso tempo. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que mandou os comentários, que assistiu a nossa live de hoje. Agradecer a Dani. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Só agradecer mesmo a oportunidade. Agradecer ao Rodrigo. Muito obrigado, foi uma honra. Cláudia, obrigado. Obrigada a todos, uma boa noite. Fazer o convite para quem desejar também, aos domingos às 10 horas, a palestra aberta ao público, com distanciamento, enfim, seguindo todas as regrinhas que precisam ser seguidas de domingo. Se alguém precisar e sentir necessidade de fazer um diálogo, de preencher a fichinha para o tratamento, segunda-feira é só entrar lá no Facebook ou no Instagram, que aí vão te passar o telefone para fazer o agendamento para fazer esse diálogo. Então, se alguém estiver precisando, ou conhecer de alguém que esteja precisando, é só fazer o agendamento, que aí pode vir aqui fazer o diálogo e preencher a fichinha do tratamento. Então, aproveitar esse momento de novo, convidando a todos para fechar os olhos e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em volta deste ensinamento de Jesus, cada um buscando a sua maneira, aprender um pouquinho mais, para colocar na vida prática estes ensinamentos, que podem nos parecer em algum momento distante, mas quando realmente a gente vai se familiarizando, nós vemos que esses ensinamentos estão em tudo e a todo momento na nossa vida. E que hoje, esses assuntos aqui tratados, falados e aprendidos, possam de alguma forma acender uma luzinha dentro de nós, deixando ainda mais o nosso caminho claro para que a gente tome as melhores escolhas, para que a gente tome as melhores decisões e siga de forma mais saudável e, por que não, mais rápida, inclusive, no nosso progresso espiritual. Que assim seja. E semana que vem, às 20 horas, quarta-feira, mais um grupo de estudos aqui. Então, obrigado a todos. Obrigada.